Para a gente que mora no Japão, olá, eu sou Muto, japonês, presidente da sua imobiliária de compra e venda no Japão, J.I. Consulting. Vou falar sobre esse tema. Posso vender minha casa financiada? Quer comprar casa no Japão? Procure J.I. Consulting. Quer vender sua casa no Japão? Procure J.I. Consulting. 24 anos atendendo a comunidade brasileira no Japão como despachante credenciado e 18 anos no ramo imobiliário. Muito obrigado por sempre assistir. E também, para quem não me conhece, sou japonês, mas eu tenho imobiliárias e empresas e sou empresário. Mas eu morei um pouco no Brasil. Minha esposa é brasileira. Mas como eu sou japonês, que foi criado no Japão, eu não posso expressar o que eu quero dizer com tanta liberdade como você, como brasileiro, mas você, por favor, tente entender com muita dificuldade. Ainda eu falo outros idiomas também, claro, além de japonês, inglês, espanhol. Português é minha segunda língua, mas com essa segunda língua eu vou falar o máximo possível, porque como eu tenho tocado no negócio por muito tempo, já é 24 anos tocando no negócio para a comunidade brasileira, muitas pessoas me perguntam, ou vendo meus vídeos, Facebook, ou Instagram, ou TikTok, e no YouTube mesmo, assistindo e fazem pergunta. Então, dentro dessas perguntas, tem muita pergunta. Posso vender minha casa financiada? E como posso saber se posso vender a casa? Eu tenho casa, mas estou querendo ir embora. Ou Muto-san fez vídeo que tal brasileiro ganhou tanto de retorno. Será que eu posso fazer isso? Então, tem duas coisas. Posso vender minha casa financiada e ainda com financiamento, ainda com Jutaku Loan. E também, posso ganhar alguma coisa com a venda da minha casa? Se Muto-san falou sobre aquele casal que recebeu retorno de 7 milhões de ienes. Será que eu posso vender minha casa e eu posso ter esse retorno? Bom, gente, isso tudo é muito relativo, tá? Mas eu vou explicar. Então, assista até o final, porque você vai entender. E, por favor, não deixe de dar um like nesse vídeo. E também, se você não se inscreveu nesse canal, por favor, faça isso. Estou querendo divulgar a existência da nossa empresa, existência do nosso serviço, ou seja, a existência do Koji Muto no Japão para atender a comunidade brasileira e comunidade que fala língua latina. E sim, eu estou querendo divulgar mais isso. E por favor, compartilhe se você está gostando do conteúdo. Por favor, onegai shimasu. Então, quando você pensa em vender, se pode vender ou se pode sobrar, quero que você pense em três coisas. Pense no comprador. Pense no comprador, como o comprador pensa. E também o banco do comprador, como o banco do comprador, porque quando a pessoa compra sua casa, a maioria, mais que 99%, usa o financiamento. Mas tem gente que não usa, né? E também banco que financiou a sua casa. Banco que financiou a sua casa também você tem que pensar. O que eles vão pensar, ok? Tem que pensar nessas três coisas. E neste momento, a palavra-chave que devemos entender bem é keyword, vou apresentar, é teitoken. Teitoken, hipoteca. Mas falando para qualquer japonês, falando de teitoken, você usando a palavra teitoken, o japonês vai assustar. Que trem que é esse? Que trem? O que negócio? Que coisa é essa? Trem é mineiro, né, que fala. Mas que coisa é? Desculpe, no Brasil, eu morei em Minas, né, por isso me considero. Mas a gente também tem uma notícia. Eu tenho visto permanente. Hoje eu tenho carteira CRNM no Brasil. Mês passado eu fui para o Brasil por causa disso. Estava no Brasil e tirei essa carta. E eu tenho visto permanente. Eu posso morar no Brasil, apesar que não vou fazer isso. Desculpe, desviou um pouco, né?
A palavra teitoken é uma palavra um pouco difícil de ser entendido, mas a teitoken, hipoteca, mesmo falando de hipoteca, muita gente não consegue entender. É a mesma coisa de reação a japonês ouvindo essa palavra teitoken. Teitoken, quer dizer que a hipoteca é alguma coisa, sim. Justamente, teitoken é hipotecar quer dizer, o credor empresta dinheiro para você comprar casa. Ok, tudo bem. Eu posso financiar, ok. Eu posso emprestar dinheiro agora, mas eu vou, com uma condição, coloco um direito de hipoteca na casa e no terreno. Sobre esses dois imóveis, eu quero hipotecar. Né? Significa que se você não for fiel no pagamento, se você não quitar ou se você ficar incapaz de quitar, ok. O banco, o credor, coloca a casa e terreno no leilão, ok, tem esse direito, e coloca no leilão e recuperar o dinheiro. Isso é teitoken. Então, a casa, ok, o dono é você é titular, você pode usufruir, mas se for infiel no pagamento, se quitar não tem problema, mas enquanto está pagando, se você parou de pagar, por exemplo, por 3 meses ou por 6 meses, 6 atrasos, normalmente muitos bancos fazem isso. E o banco, ou seja, mais corretamente é o banco, a empresa que fica por trás do banco, que tem contrato com o banco. Isso é Hoshou Gaisha, empresa garantidora. Não sei que você está financiando pelo Flato 35, é outro pensamento. Mas de qualquer forma, o banco, vamos dizer assim, em geral, para facilitar, vamos dizer banco. Banco não toma sua casa, mas coloca o seu imóvel no mercado de leilão. Entende isso? Leilão. E esse direito chamamos de teitoken. Então, teitoken, ok. A casa está com esse direito, esse registro, tá? Então tem que pensar no lado do comprador. Será que o comprador, ok, tá? Quer assumir esse seu teitoken? Ok, sim, você está vendendo, ok. Não quero muita coisa, eu quero só 10 milhões de ienes, ok? Mas tem hipoteca, ok? Tem hipoteca e tem direito ainda o saldo do financiamento, porque teitoken, isso só paga quando você quita tudo. Esse quita tudo, ok? Ainda está com 8 milhões, por exemplo, de dívida, saldo ainda. E você vende por 10 milhões de ienes, ok, tudo bem. E aí o cliente acha barato, 10 milhões, eu pago, né? Eu pago à vista. Só que não fez nada para tirar, ok? O dono, o titular da casa não pagou essa dívida para o banco. Então esse direito, esse registro permanece. E se o devedor sendo infiel, devedor devendo, e o que faz? O credor hipotecário, credor coloca essa casa no leilão. Então você comprou, mas vai perder essa casa no leilão por causa da dívida do antigo dono da casa. Está entendendo isso? É uma coisa muito séria. Por isso você tem que pensar nisso para você vender a sua casa. Como é que o pensamento do comprador? Claro que hoje os compradores, né, eu chamo, né, os compradores estão entendendo bem o assunto. Né? Através de estudo, através de pesquisa. Muita gente pesquisa, principalmente com o vídeo, né? Assim, bastante no YouTube, e já adquire bastante conhecimento. Bom, então por isso o comprador tem que pensar no comprador. E também banco do comprador. Banco do comprador nunca financia uma casa hipotecada. Está entendendo? Uau, então como que então muita gente está conseguindo isso? Calma, eu vou explicar, mas essa é questão simples, tá? Você tem que pensar no banco que financiou a casa. Banco que financiou a casa. Ok, banco financiou, mas financiou para segurar a casa, para você não ter liberdade de fugir. Ok? Deixar a casa e tem que pensar nisso. E você, ok, fazendo a venda, né, e vendendo. Então o banco perde direito? Não, de jeito nenhum. O banco segura o direito. Por isso tem esse registro. Banco que financia a casa, normalmente, quer dizer, quase 100%, coloca hipoteca, né? Teitoken. Então, coloca teitoken justamente para você não fazer coisa errada e vender para outras pessoas e fugir.
Justamente para não fazer isso. Então, hoje, o comprador, pensando na parte do lado do comprador, claro que não quer esse tipo de casa financiada, casa que está com T-Token. Claro que não quer fazer isso. E por isso, primeira coisa que tem que fazer, para tirar esse registro, tem que tirar o registro, mas para tirar esse registro de T-Token no seu imóvel, primeiro tem que quitar o saldo total, não o saldo parcial. Você está devendo 20 milhões, tem que pagar 20 milhões de ienes. Ainda que esteja devendo 5 milhões ou 30 milhões, tem que quitar tudo, senão não sai. O banco nenhum tira esse direito de hipoteca. Mas o Muto-san também é impossível eu vender, eu não tenho tanto dinheiro. Mas calma, você tem que entender que você tem que quitar pela venda, entende? Isso significa que você vende e o comprador paga, com esse dinheiro quita toda a dívida, o saldo. E se for possível, fazer sobrar o dinheiro para seu benefício, ok? Está entendendo a coisa? Então, a coisa é muito simples, muito simples. Simplesmente você vende, aí com o valor da venda, você quita toda a dívida e você fica livre dessa dívida, né? Aí se der tudo certo, sobra dinheiro para você. Por isso, tem pessoa que compra barato, e quando aumentar o valor do terreno no mercado, vende caro. E desse jeito, algumas pessoas ganham dinheiro, né? Estou ignorando muito o assunto do imposto. Estou orientando tudo, né? Pessoas que querem vender através do nosso serviço da JI Consulting. E é a empresa que pertence ao grupo JI. E nós sempre orientamos direitinho, correto, até o assunto do imposto, até a declaração de imposto, ok? Mas, por favor, cuidado por quê? Porque existem despesas para vender. Mas que tipo de despesa? Tem duas despesas, basicamente. Taxa de imobiliária e taxa de escrivão. Esse escrivão se chama Shihoshoshi. Título, né? Uma licença. Shihoshoshi. Eu não tenho Shihoshoshi, eu tenho Gyosei-shoshi. Shihoshoshi eu não posso servir como Shihoshoshi. Agora, taxa de imobiliária, tem imobiliárias licenciadas. Então, qualquer imobiliária tem que receber, não faz esse serviço gratuitamente. Quer vender sua casa? Ok, a gente vai, como imobiliária licenciada, e colocar em público, ok? E também passa informação para outras imobiliárias, para a gente vender junto. Ok? Agora, nesse caso, quando der certo, você tem que pagar para a imobiliária. E tem que pagar para escrivão também, para tirar a hipoteca e fazer essa transação. Escrivão também não fazem gratuitamente. Ok? Claro que a imobiliária cobra mais caro, com certeza. Agora, quanto, né? Se mais a Muto-san, né? Eu não tenho esse dinheiro, né? Como que eu posso? Calma, você pode incluir esse valor, né? Esse valor. Ok, vou dar um exemplo, tá? Exemplo, o saldo do financiamento da sua casa, por exemplo, é 20 milhões de ienes. 2000 万円. 2000 万円, sim, ainda, tá? Mas, como eu posso saber isso, tá? Eu vou mostrar aqui essa... Ok, esse tipo de tabela de pagamento, todo mundo recebe, ok? Exceto Netbank, né? Netbank, seja Ion Ginko, né? Seja SBI, se você pegou financiamento pelo Netbank, não pode receber isso em papel. Você tem que baixar para nossos clientes. Claro que nós orientamos sempre e ensinamos, falamos, aqui clicar esse botão e vai aparecer esse tipo de coisa, esse tipo de tabela, o programa de pagamento. Ok, esse programa de pagamento você pode ver mais, né? Aqui, por exemplo, estamos em Reiwa 6年10月ね。令和6年10月。令和6年10月。Estamos em 令和6年
10月後。Se é 昭和、desculpa, 平和平成、se é 昭和。平成36年、令和6年、é a mesma coisa, 平成36年。10月5日、ok. Então, o saldo nós podemos ver aqui, né? Aqui, né? Nós podemos ver aqui o saldo aqui, 16 milhões 741. Podemos, pessoa que tem mais financiamento tem que tomar cuidado, tá? Isso é um financiamento, tem que somar. Você sabe que muitas pessoas comprou através de Flat 35, então Flat 35 tem mais ou seja, A+, ou seja, Orix, ou seja, outro, né? Credit Saison, Family Life, Kashiwabara, ainda tem mais um financiamento. Bom, de qualquer maneira, desse jeito nós podemos estar vendo o saldo do financiamento. Então, todo mundo deve ter esse tipo de informação, quer dizer, pode adquirir esse tipo de informação. A pessoa que não sabe, claro que, então, nesse caso, através de condições. Ontem eu mesmo fiz cálculo, assim, acertei certinho, através de condição, o juro, quanto está pagando de juro, ou seja, olhando o registro dá para saber muitas coisas. Então, a imobiliária acostumada, né, não tem problema para a imobiliária acostumada. Ok, tudo bem. Se, por exemplo, esse 20 está sobrando, né, um exemplo, tá? Saldo agora é 20 milhões. Nesse caso, despesa, como que fica a despesa nesse caso? Imobiliária mais ou menos, tá? Tem que tomar cuidado. Imobiliária tem despesa imobiliária e escrivão. Imobiliária mais ou menos 750. Pode pensar assim, em redondo, 800 milhões. Quer dizer, 3,3% para 66 mil. Né? Isso, cálculo, mais ou menos 750 mil. Escrivão. Isso depende da quantidade de hipoteca. Muita gente tem dois, né? Olhando o seu registro, tem duas hipotecas. Então, para tirar isso, 50 mil ienes, por exemplo, 50 mil ienes. E ainda, se você mudar de endereço, tem que registrar outro endereço, então isso já vai mais para cima. Ok, digamos, mais ou menos, total 800 mil ienes. Mas eu não tenho 800 mil. Calma. Então, por isso, nós sempre sugerimos que toda venda realizada nós temos feito assim, deste jeito, tá? Tem que vender por 800 mil ienes, no mínimo, ok? Está devendo 20 milhões de ienes, você está devendo 20 milhões de ienes, então, é despesa, mais ou menos 800 mil ienes, por isso tem que vender, no mínimo, 800 mil ienes, 280 万円, pelo menos. Aí, colocando mais valor, né, de venda, assim, na casa, por exemplo, vale mais, assim, 25 milhões, por exemplo, mas a despesa mínima é isso, então mais ou menos 4 milhões é o seu retorno. Isso significa isso. Mas se faltar, né, ainda, o saldo é 25, quer dizer, saldo é 20 milhões, mas casa não vale tudo isso, casa vale só 18 milhões. Esse é outro assunto. Quer dizer, não pela venda fácil, venda normal, ok? Já é outro assunto, né? Eu tenho bastante vídeo sobre esse assunto. Mas, na verdade, assim, eu abro aqui que a maioria das pessoas, a maioria, na verdade, a partir da crise mundial, eu tenho vendido muitas e muitas casas, mas a maioria, quase 100% naquela época, era que a casa não valia tanto, a dívida era bem mais alta, então muita gente optaram a falência pessoal, ficaram livres. E não poucos deles estão comprando casa de novo, eles já compraram casa. Okay, para terminar, na prática, como faz? Muto-san, você falou muita teoria, mas na prática, como faz? É simples. Primeiro, você vê o saldo do financiamento. E segundo, você pede a avaliação gratuita para alguma imobiliária como a nossa. Ok? Saldo do financiamento é através da tabela. Se não sabe, claro, pode ir diretamente para a segunda alternativa. Segundo passo, avaliação gratuita. E ainda não tem compromisso ainda. Só que, claro que se você não der bastante informação, essa avaliação será muito vaga, sabe? Que assim não significa quase nada. Então, é importante você ver o saldo do financiamento e passar esse valor para nós, para a imobiliária, e também falar do ano da construção e a área
da construção e a área, a metragem do terreno. Com essas três coisas, com essas informações, nós podemos avaliar rapidamente se pode vender por esse valor, se não pode vender, se não tem chance ou se tem chance de vender acima e quitar e sobrar tanto. E nós podemos falar rapidamente isso, tá? Então, por favor, com esse vídeo, aprenda como ver o saldo do financiamento, quanto ainda está devendo. Né? Sim, tem que tomar cuidado, porque tem gente que está devendo 3 financiamentos. E se tem mais financiamento como painel solar, essas coisas, aí praticamente é difícil, mas não posso dizer impossível. Mas a pessoa que está devendo só casa, só garagem, por exemplo, só casa, garagem, só, então muitas vezes é fácil e ainda sobra dinheiro, muitas vezes. Então, com esses 2 passos, ver o saldo e também fazer a avaliação gratuita, você pode saber se pode vender a casa ou quanto sobraria pela venda. Essas coisas você pode saber. E para você que quer fazer a avaliação gratuita, quer pedir a avaliação gratuita, por favor, eu deixei link aqui. Então, assim, tem link para pedido de avaliação gratuita. Então, é só preencher. Não precisa preencher tudo, mas assim, é importante preencher a maioria das lacunas. Né? Onegai shimasu. E rapidamente nós vamos fazer a avaliação rápida, gratuita. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu sou Muto, sim, ainda com muita dificuldade de falar, expressar toda coisa em português. Ainda eu fiz esse vídeo. Por favor, divulgue, compartilhe esse vídeo se você gostou um pouquinho desse conteúdo, porque estou revelando muita coisa. Se você gostou pelo menos um pouco, e você querendo ser um amigo, que me considera como seu amigo, e por favor, curta e faça inscrição nesse canal. Koji Muto, compra e venda de casa no Japão. Muito obrigado. Arigatou gozaimashita.